Olá, pessoal. Aqui é a professora Fernanda Nascimento. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Psicopedagogia para a Prefeitura de Mangaratiba. Lembrando que esses conhecimentos servem também para outros cargos aí na área da psicopedagogia, tá? E se você não me segue lá no meu Instagram, dá um pulinho lá, dá uma olhadinha lá na minha rede social, que é a professora Fernanda Nascimento. Então aqui, gente, nesse primeiro momento, nós vamos começar a falar aí sobre o diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem, tá? Então, a busca por um diagnóstico dos transtornos, ele é clínico, tá? E a avaliação dessas disfunções devem ser realizadas por uma equipe multiprofissional. O que é isso? Vários profissionais. Um fono, um psicólogo, um psiquiatra, um psicopedagogo. Então, deve ter multiprofissionais para ajudar a chegar a esse diagnóstico. Então, esse diagnóstico é clínico. Dislexia, TDAH, descalculia, todos esses diagnósticos são clínicos, não é o professor que vai diagnosticar, tá? A fim de estar analisando aí e da criança ter um diagnóstico confiável, tá? Esse diagnóstico é baseado nos critérios do DSM-5, tá? Que é um manual aí que vai estar trazendo todas as possíveis dificuldades de aprendizagem que possam existir. Vai ter um código, vai ter o CID, tudo direitinho. As pessoas que possuem aí os transtornos de aprendizagem conseguem aprender como qualquer outra pessoa, mas precisam de um método diferente, tá? Precisam de um método adaptado às suas necessidades. E é isso que às vezes as pessoas não entendem, tá? Esse método ele vai ajudar aí essa pessoa a se desenvolver na questão acadêmica, ocupacional, pessoal e social. Normalmente, os indivíduos ficam incapacitados de adquirir aí conceitos sobre habilidades ou conjunto de informações específicas, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Ah, ele tem TDAH, ele não vai aprender. Ah, ele tem dislexia, vai ter dificuldade na leitura e na escrita. Não, ele é capaz sim, tá? Então essa pessoa ela não deve ser considerada aí incapaz. Essas disfunções podem afetar os processos aí de atenção, percepção, linguagem, memória, solução de problemas, além da interação social. E o tratamento para esses transtornos? Gente, o tratamento, cada pessoa vai ter um tratamento. Vai depender do seu transtorno. Ah, eu tenho 3 alunos disléxicos. Provavelmente, cada dislexia ali também vai ter um grau ou um tipo, e você vai ter que sempre adaptar as atividades. Mas como devem ser tratados esses transtornos? Com o psicopedagogo, tá? Por isso que hoje tem essa preocupação com o psicopedagogo dentro da escola. Ele vai estar fazendo intervenções psicopedagógicas para atuar naquilo que essa criança precisa, tá? Então, é o psicopedagogo que vai estar tratando essas dificuldades, esses transtornos. Além de fazer a devolutiva, uma avaliação para os familiares. Esse psicopedagogo, ele vai determinar quantas sessões essa criança vai precisar. Ele vai fazer uma anamnese, que a gente chama, né, com essa criança, e vai chamar a família, e aí vai fazer todos ali os testes para descobrir quais são as terapias que essa criança precisa. Por meio aí das primeiras consultas, né, com o psicopedagogo, esse psicopedagogo já vai conseguir dar uma devolutiva para os pais, dizendo o que essa criança tem. Porque o psicopedagogo ele vai fazer vários testes com essa criança. Ah, Fernanda, quais são os testes? Os testes vão depender conforme a necessidade da criança. Então, tem psicopedagogo que às vezes precisa de 10 sessões para dar a devolutiva. Tem psicopedagogo que só precisa de 5. Tem psicopedagogo que precisa de 8 sessões. Então, isso tudo vai muito depender do desenvolvimento dessa criança no decorrer aí do início do tratamento. E aí, geralmente, em torno de 8 a 10 sessões, o psicopedagogo dá a devolutiva para a família, dizendo o que essa criança apresenta e quais são as terapias que essa criança precisa, tá? Quais são as intervenções que essa criança precisa. E aí, se for o caso, o psicopedagogo pode colocar que essa criança vai precisar de outros acompanhamentos. Psicólogo, fono,
situações aí mais específicas, como a questão do humor, né, o comportamento aí que a gente chama de bipolaridade, e questões também distúrbio do sono, doenças auditivas e tudo mais. Então, o psicopedagogo vai estar direcionando essa família. Então, quem trata aí as crianças com dificuldade de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, é o psicopedagogo. Aí aqui eu trouxe para vocês entenderem a questão da atuação, né, do psicopedagogo nas escolas e do professor também. Então aqui, a legislação, a LDB, ela vai estar assegurando, né, nos seus artigos 12 e 13 da LDB, que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as de seus sistemas de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Então, quando a escola for elaborar e executar o seu projeto político-pedagógico, ela vai precisar incluir essas crianças que têm essas dificuldades de aprendizagem, tá? E propor ali uma inclusão com atividades diferenciadas. E prover meios de recuperação para os alunos de menor rendimento. Então, aquela criança que tem uma dislexia, um TDAH, que acaba tendo um menor rendimento devido à dificuldade de aprendizagem, que essa criança não tem culpa de ter nascido com ela, a escola vai estar promovendo meios como recursos. Esse prover meios, pessoal, são recursos, computadores, jogos, tudo para que essa criança possa melhorar o seu rendimento. E o artigo 13 vai falar dos docentes. Docentes são quem? Os professores. Os professores vão zelar pela aprendizagem dos alunos, tá? Então, esse professor ele vai cuidar para que esse aluno possa, de fato, aprender. E 4 aqui é estabelecer aí estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Então, a escola vai ter esse papel de procurar e estabelecer estratégias, né, para recuperar os alunos de menor rendimento. E aí, essas estratégias também vão ser adaptadas às necessidades dos alunos com dislexia, TDAH e tudo mais. E aí, gente, surgiu uma lei em 2021. Essa lei não está na sua prova, né? Muitas bancas ainda não têm cobrado, mas vai que. Essa lei, ela dispõe aí sobre o acompanhamento integral do educando com dislexia, transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade ou outros transtornos de aprendizagem. Então, se a criança tem algum transtorno de aprendizagem, além do dislexia e do TDAH, vai se encaixar aqui nessa legislação. Então, o poder público vai manter esse programa de acompanhamento integral dessas crianças com dislexia e TDAH e outros transtornos de aprendizagem. Então, a escola hoje vai ter que dar conta também dessas crianças. Não é só as crianças que têm uma deficiência física ou transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, não. As crianças com dislexia e TDAH também, tá? E aqui agora eu trouxe essa questão que vai estar falando um pouquinho sobre esse papel desse psicopedagogo. Então, vamos ver aqui, ó. Sara Paim, quem quiser depois procurar sobre essa autora, tá? Em seu livro, né, O Diagnóstico e Tratamento de Problemas de Aprendizagem, em 1988, afirma que quando a demanda de atendimento psicológico é para uma criança, a primeira entrevista deve ser realizada com o casal parental, pois assim se acentua que... Então, cuidado para você não errar, porque assim, casal parental, você deve estar achando assim, é o pai e a mãe. Nem sempre. Casal parental são os membros da família, tá? Então, aqui, vamos ver. A. O casal parental é o responsável legal da criança. B. A criança não tem maturidade para falar sobre o seu sofrimento. Realmente, a criança não tem. Todo o núcleo familiar está implicado na situação da criança. Toda criança é financeiramente dependente do núcleo familiar. Gente, eles só querem saber o que significa esse casal parental. Então, casal parental, pessoal, é todo o núcleo familiar que está implicado na situação da criança. Não é só o responsável pela criança. Porque, às vezes, essa criança, ela mora, às vezes, com o pai, mas ela passa a maior parte do tempo com a avó, passa a maior parte do tempo com a mãe. Então, a gente vai precisar ter aí esse cuidado, tá? Então, quando a gente fala ali
Quando a gente fala ali casal parental, não é só o responsável legal. É o pai, a mãe, a avó, todo mundo. Então, por exemplo, o meu sobrinho hoje, ele faz psicólogo. E aí, a minha mãe vai com ele nas consultas, né? Meu irmão. Mas a psicóloga já pediu que eu comparecesse lá também. Porque ela quer me conhecer. Porque quando meu sobrinho vai fazer as consultas com ela, ele fala muito sobre mim. Então, ela também quer me conhecer. Então, conhecer toda a família, tá? Então, resposta correta, letra C de casa. E aí, se você quer estudar para o concurso de Mangaratiba, se você quer focar com conteúdo ali totalmente diferenciado e apropriado para o concurso, não deixe de estar adquirindo a minha apostila para psicopedagogo da Prefeitura de Mangaratiba, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado.